Bem, então como eu tinha falado para vocês há várias semanas, eu tinha esquecido e é um compromisso e um dever cumprir com a minha palavra. Ahm, Vamos trabalhar algumas questões rápido sobre o capítulo 6. Vou trazer também algumas questões do capítulo 8 e 9 para fechar as nossas ideias e para complementar tudo isso que a gente está trabalhando com o texto de Marcondes sobre os fatos mais importantes na organização dessa ideia de filosofia moderna, de epistemologia, da ciência moderna. Então, a gente já tinha trabalhado alguma desses slides, né? A questão do texto de Alves, fazendo essa metáfora com o pescador, que também a gente questionou se era uma metáfora válida. E a gente discutiu isso aqui também, né? O que faz o caçador, o pescador e o cientista. Então, como essas metáforas são uma ilustração de as competências que o pesquisador deve ter para identificar os problemas, para poder enfrentar a pesquisa, para poder pensar os fenômenos que ele observa, para identificar os índices, os indicadores de algum fenômeno específico. E as teorias, então, como elementos que permitem dar conta dos fenômenos da realidade. Então, a gente comparou essas duas teorias aqui, a teoria psicanalítica e a teoria do behaviorismo, e comparávamos como em ambas as teorias há uma abordagem diferente. Né? Enquanto na psicanálise há uma preocupação por algumas questões que não são claramente visíveis, mas que estão presentes nos atos falhos, nos sonos e assim por diante. O behaviorismo, ao contrário, acredita que tem que existir uma evidência a partir do comportamento específico, mas que esse comportamento está envolvido em vários níveis, um nível genético, um nível cultural, um aspecto individual, um aspecto situacional, um aspecto cultural e assim por diante. Bem, então a gente também tem que considerar outras perspectivas, por exemplo, as perspectivas cognitivistas, inclusive dentro das cognitivistas, como existem perspectivas racionalistas que têm uma influência bem mais forte do Descartes, e outras perspectivas construtivistas que têm orientações de outras filosofias. Por exemplo, no caso dos construtivistas está o Piaget, que tem uma influência forte de Kant, e o Vygotsky, que tem uma influência forte da filosofia de Spinoza. Então, essa construtivista é uma perspectiva com uma origem europeia, e essa racionalista está mais ancorada com a metáfora do computador e os modelos norte-americanos. Bem, também trabalhamos a questão usando aquela metáfora, então, como é que a gente tem que não apenas pensar em como é que a gente pesca, mas também na forma como as redes permitem identificar algumas coisas, pegar algumas coisas, fazer uma coleta, se podemos usar essa palavra, ou como a rede permite construir um dado específico. Né? Então vocês veem aqui, toda a teoria da mesma forma como as redes inclui um prejulgamento, um prejuízo acerca das coisas destituídas de significação. São essas coisas que a teoria deve deixar passar. Essas coisas que não são relevantes para o pesquisador tem que deixar passar. E aquilo que ele busca, então, é o que tem que ser analisado. A gente trabalhou também a ideia do que aconteceu com Semmelweis e como ele tem uma ideia sobre a matéria cadavérica como elemento que gera a doença, embora ele tinha uma hipótese que a gente já conversou isso no capítulo 6 e 7, perdão, 7 e 8, esse aqui também está presente. Bem, então, mas também, como diz o texto, as ciências do homem buscam regularidades e monotonias.
Claro, porque por isso que existe uma questão que também conversamos em algum momento. A, a ciência busca um conhecimento nomotético sobre leis, sobre regularidades, sobre padrões, sobre regras. Um objeto que fosse novo a cada instante seria absolutamente incognoscível. Por isso que a gente tem que buscar uma regularidade. E de fato, a nossa condição cognitiva humana é uma constante busca pelas regularidades e monotonias. Então, sem dúvida, há uma regularidade no comportamento dos seres humanos, há um comportamento regular em outros organismos. E eu deixo aqui, você já tem esse link, eu só queria colocar a ideia de Gustav Mahler, para que vocês, escutando esse terceiro movimento da peça da Sinfonia número 1, como é que ele, de alguma forma, consegue comunicar, sem você saber qual é o tema da sinfonia, você consegue identificar pela forma, pelas regularidades, que há uma intenção por parte do compositor. Bem, então os slides sobre o capítulo 6, sobre o capítulo 8, vamos focar, então a gente já trabalhou, de fato conseguimos avançar, discutimos a questão do estímulo e a discussão, questionando também o posicionamento de Alves sobre a caricatura que ele faz do behaviorismo, e que o behaviorismo, no caso skinneriano, é muito mais do que estímulos e respostas. E que quando a gente faz pesquisa, então a gente tem que considerar que não é uma observação limpa, higiênica, não podemos renunciar aos nossos elementos de origem, às nossas crenças, preconceitos, etc., porque sempre eles vão estar de alguma forma presentes no nosso trabalho. Analisamos também então o caso que apareceu no texto de João Mato Pedro. Discutimos de novo o Semmelweis sobre as secreções como elemento que transmite a doença. Ele cria uma estratégia certa, mas ele não tem uma teoria adequada para explicar o fenômeno. Analisamos também então o que acontece com Kepler, como as teorias dele dão conta das trajetórias que os planetas seguem, mas a explicação que ele dá dos cantores divinos é insuficiente. E discutimos a questão do que é proposta pelo George Smith. A investigação científica não termina com os dados, porque os dados são uma construção, então são uma interpretação, e como interpretação sempre estão mediados pelo sistema teórico que o pesquisador tem no momento que ele está analisando os dados. Coloquei um exemplo, esse aqui, que é um dos trabalhos que eu faço na minha pesquisa. E bem, tínhamos aqui ao Don Quixote, que resume, na minha opinião, muito bem o que a gente queria trabalhar, o que eu queria trabalhar com vocês na aula. Bem, e o texto do capítulo 8 termina com essas colocações aqui que eu quis salientar. A ciência com o propósito de estabelecer regras para a construção de um discurso objetivo, sem ídolos, sem intromissões indevidas das nossas emoções, achou que o caminho era esse. E agora, entretanto, descobrimos que os fatos não dizem coisa alguma, a não ser quando são trabalhados pela imaginação. E
temos aqui então o capítulo 9, que é o último capítulo que a gente trabalhou, que eu também disponibilizei no Espaço Aluno, falando sobre a imaginação, né? O cientista possuído que após o trans descobriu uma teoria. Aí está o link do vídeo de John Nash. E toda a questão da ciência como uma questão de imaginação. A discussão sobre o método, que eu acho que o método Morin, Edgar Morin, que é outro filósofo, tem uma proposta um pouco diferente dessa definição que o mesmo Alves cita, mas que talvez lá na frente podemos discutir. E aparecem então as primeiras citações. Já aparece o Popper, vocês vão ver o Feyerabend e outros autores que começam a explicar desde a teoria da ciência, a história da ciência e a epistemologia, algumas questões sobre como é que o conhecimento é produzido. Então Popper diz: não existe aquilo a que poderíamos chamar de um método lógico para ter novas ideias. Não existe mesmo, porque o método é uma construção que está que é dinâmica, que teoria e método estão estritamente ligados, interligados. E a discussão veio então com a questão de indução, dedução e abdução. Aí a minha proposta é colocar o tema de abdução que não está no texto de Alves, mas que eu coloco justamente para ligar com a ideia de a imaginação. Então, a dedução extrai a inferência contida nas premissas, a indução confirma as inferências pela experimentação e a adução prova que alguma coisa pode ser. Essa é uma frase do Charles Peirce que eu acho que é o pontapé inicial para a nossa discussão. Por que eu quis trazer o Peirce? Porque eu acho que sempre será necessário fazer uma análise triádica e não diádica da relação entre indução e dedução. Se a gente analisa a relação indução-dedução como uma dicotomia, tanto as particularidades da indução como as leis e regularidades da dedução vão sempre trazer uma enorme dificuldade para compreender o que estamos querendo falar. E não vamos ter como explicar a dinâmica de transformação do conhecimento, seja pela via da indução, seja pela via da dedução. Discutimos esses 3 pontos, o exemplo dos feijões. E eu queria voltar sobre os feijões porque é justamente isso o que o Peirce diz. A abdução é o possível. A abdução é aquilo que pode ser. E quando pode ser, está nesse sentido a questão das incertezas das teorias. Sem essa incerteza e sem essa imaginação, as teorias não podem ser transformadas. Bem, também discutimos a questão proposta pelo Comte. Comte ele tem uma posição bem mais ortodoxa e definitiva, né? Ele define a observação como uma única base para os conhecimentos verdadeiros. E realmente o que a gente tem que dizer, né? Sem imaginação não existe possibilidade de ciência, porque a ciência não é certeza, como já a gente discutiu. E o cientista é um homem comum. Então, como aparece no texto, a gente não escreve de uma forma narrativa, embora pudesse. A preferência está por textos que têm uma forma, uma retórica específica. Bem, pessoas, então, quando a gente está trabalhando a abdução, a gente precisa voltar sobre algumas questões. Eu peço para vocês analisarem, por exemplo, essa imagem aqui. Essa imagem é um cachorro?
Você está dizendo, é um dálmata. Bom, pode ser, mas não necessariamente é. A gente, segundo as leis da Gestalt, a gente fecha uma figura e consegue enxergar um cachorro. Contudo, esse dado não é um dado que está objetivamente. Tem que passar pela imaginação também. Então, como fala o texto na página 172, no entanto, é necessário reconhecer que os dados, as manchas pretas em si mesmas, não significam coisa alguma. Foi a forma precária e interrompida por alguns instrumentos no papel que fez com que você construísse pela imaginação uma totalidade que preenche os vazios. Então, as teorias psicológicas da Gestalt no começo do século XX explicam como é que você consegue explicar ou perceber que é um cachorro. E temos aqui esse outro caso, né? Não, a percepção não foi produzida pelos dados. Os dados foram pistas e foi necessário que sua mente os organizasse em totalidades para que eles viessem no sentido. Então, voltando sobre a imagem dessa aqui, o que você está vendo? Você está vendo uma velha ou você está vendo uma mulher jovem? Aí alguém começa a pensar, peraí, o que você está falando? Eu quero apontar para vocês. Aqui você está, talvez alguns de vocês estão vendo aqui uma velha, aqui você vê a boca, o nariz, o olho, umas rugas aqui, o cabelo na testa, tem um pano aí na cabeça. E isso aqui parece um abrigo, né? Porém, e parece uma mulher que está olhando para o chão, certo? Porém, você também pode ver que nessa mesma figura aparece uma mulher jovem, que tem aqui um, uma fita no pescoço. Essa aqui é a bochecha, essa aqui é a orelha, e aqui consegue se perceber como se fosse o nariz e os cílios. Esse aqui, como se ela estivesse olhando nessa direção. Isso aqui parece como um chapéu, e esse aqui um abrigo também. Então, em ambos os casos, a gente pode ver ou a jovem ou a velha. Em alguns casos, as pessoas só conseguem ver a velha. Em alguns casos, as pessoas só conseguem ver a jovem. Então, os dados realmente são uma construção que passa pela nossa experiência, pelos nossos conhecimentos, pelas nossas ideias, e não apenas pelo que está fora de nós. Certo? Há uma coisa curiosa: uma teoria não passa de um conjunto de afirmações, palavras, linguagem, e ela determina nossa forma de ver o mundo. Não vemos com os olhos, vemos com as palavras. Há uns 10 anos atrás eu escrevi um artigo que eu intitulei a pupila, o símbolo é do olho a pupila. E esse título tem a ver com a ideia de que a gente não enxerga apenas pelo que vê sensorialmente e perceptivamente, mas pelo que os aspectos simbólicos permitem ver. Então, temos aqui, vocês veem como no livro se fala desse aparelho aqui, que agora esqueci o nome em português, para triturar o milho, para triturar sementes, para produzir farinha, que inicialmente estava que era feito à mão. Depois foi aproveitado a água para mover ele. E depois, faltando água, criaram-se os moinhos de vento. Né? Moinhos. Não sei se esse aqui é um moinho, mas é essa a ideia. Né? E como as teorias tornam-se uma caixa de ferramentas que você utiliza e adequa de acordo com a necessidade específica. Bem, pessoal, então era isso que eu queria gravar para vocês. Lembrando que hoje a gente vai trabalhar com esse texto aqui e que vamos começar a discutir
já algumas questões sobre a ideia de sujeito, de ser humano, de homem que está presente em cada um desses momentos, e já começamos a apontar para o final da nossa unidade. Então, sendo isso, quero agradecer e vamos continuar então com as nossas atividades, complementando o nosso trabalho. Um abraço para todos e obrigado.